Fala pessoal, aqui é o Vini e hoje eu vou falar sobre o fone Sennheiser HD 650. É um fone que eu comprei quase exatamente um ano atrás, comprei em abril de 2021, com a intenção de usar ele para mixagem, para ser um fone que eu pudesse confiar quando estivesse indo dos meus monitores para o meu fone, pudesse usar ele para mixagem e masterização. Não é um fone barato, certo? É um dos fones que eu mais vejo a galera lá fora usando para mixagem de rock, metal. Os produtores de rock metal lá fora usam bastante. Eu cheguei a prometer para vocês um review dele, e agora usei ele por um ano, posso dizer assim com mais propriedade do que eu acho desse fone. Por que eu escolhi ele? Porque eu vi muita gente usando, muitos profissionais mixers que eu assim, uso como referência, eles confiam muito nesse fone. Então assim, quando você vê o teu ídolo usando, isso dá muita moral pra esse fone, certo? Deu bastante hype, eu pensei, pô, deve ser muito bom. Mas é mesmo bom? É aquilo tudo que a gente imagina? Vou falar isso já. As expectativas, né? Sobre a construção do fone, sobre o unboxing. Vou postar algumas imagens aqui da caixa, de como é que veio. Veio direitinho, veio com mais um fone. Esse é um fone longo, desplugável, todos os fones são desplugáveis, removíveis, com um plug proprietário deles, certo? Então você não pode comprar qualquer plug, tem que ser o plug com esse padrão deles. Ele vem com um cabo menor, que é enroladinho, esse cabo mais longo. Ele diz que essa haste aqui é feita de titânio, parece bem resistente mesmo, é um fone bem melhor do que o fone que eu tinha antes, né? Que era um AKG K240, e ele é bem confortável de ouvir. Por ele ser, que eles chamam de... Eu esqueci o nome que eles chamam, não sei se é extra auricular, mas ele dá a volta no seu fone, do seu ouvido. Ele não fica em cima do ouvido. Ele dá a volta na sua orelha. Então ele não fica pressionando o seu ouvido. E por ele ser aberto, totalmente aberto, ele também é confortável para a questão de longo uso, né? E a gente chega numa questão muito debatida, que é fone aberto e semi-aberto, ou aberto ou fechado de vez, né? Qual a diferença? Para que você usaria ou um ou outro? Fone aberto é justamente isso, ele é aberto aqui atrás, tem uma grelha. Então o som vaza daqui, som vaza pro microfone, né? Tanto que se eu for usar ele pra gravar enquanto tô falando, ele vaza um pouco, né? Vaza bastante. Se alguém estiver do seu lado ouvindo, vai ouvir que você tá mixando. Fone semi-aberto, que é o caso desse meu AKG, ele em tese era pra ser nem aberto nem fechado, mas ele acaba não fazendo tão bem nenhum nem o outro. Parece mais um meio do caminho que não dá muito certo. O fone fechado, ele é totalmente fechado, com a vantagem de um pro outro. O fone aberto, na minha experiência, ele é mais confortável de ouvir, mais uma vez. Ele oferece um som mais natural. Ele tem menos low-end, menos ultra agudo, certo? Então, se você quer um fone muito mais agudo, muito mais grave, você provavelmente vai ter que procurar um fone fechado. Mas ele dá uma sensação muito natural, que tanto que quando eu botei ele pela primeira vez, eu tive a impressão de como se eu estivesse ouvindo meus monitores. Porque alguns fones, por exemplo, o próprio AKG, o 240, ele tem a impressão de que ele traz as coisas mais pra lateral. Ele é mais wide, mais estéreo. Mais do que deveria ser, na verdade. Esse é o contrário, ele é bem assim, centralizado. Você ouve o centro da mix com bastante clareza. O que eu acho bom. Algumas pessoas vão achar que não é tão interessante, porque as pessoas querem um som mais hypado. Querem um som com bastante agudo, bastante subgrave. Mas quando a gente tá mixando... Mais uma vez, eu comprei esse fone com a intenção de mixar. Quando a gente tá mixando, a gente quer um som mais flat. Eu, pessoalmente, quero um som mais flat. Porque eu posso confiar de que aquela quantidade de frequências, aquela distribuição de frequências é aquilo mesmo. Não é o fone colorindo o som que a gente tá ouvindo. Mas tem algumas ressalvas. Então, esse som dele é bem flat, como ele mesmo classifica, né, na caixa e no marketing deles. É um som bem flat. Mas eu sabia que eu queria um fone aberto para mixagem, porque o fone fechado, ele colore bastante o som do agudo e do grave, e ele é mais desconfortável para ouvir a longas horas. E eu vou mostrar, falando sobre equalização e sobre coloração do fone, eu vou mostrar para vocês algumas imagens de como se fosse um retrato de como é que seria o som do fone. Eu vou mostrar pra vocês as curvas de equalização do Sonarworks. Sonarworks, pra quem não conhece, é uma empresa que funciona... O lance deles é corrigir o som da sua sala, corrigir o som do seu fone pra ficar mais flat possível. Eu não uso mais o Sonarworks, mas ele oferece uma informação bem interessante, porque eles mediram vários fones da indústria, e eles mostram esse gráfico justamente para poder corrigir depois. Então você consegue ver, essa imagem aí é a curva que representa o som do Sennheiser, certo? Então você vê que ela é bem flat, né? Esse gráfico aí tem mais 3, menos 3 de dB ali, né? Nas linhas menores. Então ele é bem flat, ele só vai caindo um pouco no subgrave, e o agudo não é tão assim hypado. Quando você compara com o meu AKG antigo, o AKG era bem bagunçado, né? Você vê que ele tem bastante médio grave ali, mas não tem subgrave. Ele perde médio agudo e ele tem um boost em 10K para depois cair, certo? E eu ouvia meio isso mesmo. Eu ouvia um boost em 10K e um médio grave absurdo. Que quando a gente, mais uma vez, vai pro Sennheiser, ele é mais flat. Mas você vê que as curvas têm uma certa semelhança. Essa aqui é mais extrema, essa aqui é mais reta, mais flat, menos extrema. Tanto que foi um pouco essa minha impressão. Quando eu vim do AKG pro Sennheiser, não foi como uma coisa assim, mudança total de mundo. Foi uma coisa
Foi mais um upgrade de qualidade do que uma diferença de sonoridade. Porque o AKG ainda assim ele é entre aspas, mais focado nos médios, pode-se dizer. Que esse fone também é. Muita gente diz que esse fone aqui ele é extremamente flat entre 100 Hz e 5K. 5K, 7K por ali, tanto que você vê nesse gráfico, assim, a gente tem essa queda aqui em 2K, né? Quase nenhum fone tem 2K, porque 2K é uma frequência que atravessa teu ouvido como se fosse uma agulha, assim, é bem desagradável, né? Mas você vê que você tá aqui em 2, 3, 4, 5, aí tem um boost e aí vai ficando mais inconstante, né? Mas toda essa região aqui é bem flat, certo? Então, é quase a ideia que a gente tinha com a ZNS10, com os monitores, que também não tinham grave nenhum, nem muito agudo. Eles eram... Na verdade, eles tinham bastante médio agudo, né? Mas, mais uma vez, eles tinham muito foco nos médios. Então, você usava aquilo para conferir suas mixes e depois você ia para um outro sistema para você ouvir o subgrave, ia no carro, seja o que for, né? Então, mesmo essa mesma ideia aqui. Eu tenho algumas imagens aqui a mais de fones para vocês compararem. Se a gente fosse comparar com outro competidor, digamos assim, desse modelo, que seria o 990 da Bayer Dynamic, certo? É um fone mais barato do que o Sennheiser, também é muito usado para mixagem. Eu fiquei na dúvida entre os dois. Mas olha só como é que ele é. Ele tem esse boost mais nos agudos, bem assim, considerável. Ele tem mais subgrave. É um fone que tem mais grave, mas ele tem uma escavada nos médios agudos. É um fone mais em V, certo? Então, se você tá atrás de um fone que tenha mais esse agudo, mais subgrave, eu recomendaria o Bayer Dynamic DT990. Se você quer um fone mais flat, vai nesse aqui. Com certeza. A minha única ressalva desse fone, sobre o som desse fone, é que justamente, como a gente viu, acima de 10K, ou melhor, acima de 5K, ele não é tão, assim, hypado. E às vezes pode parecer que ele é muito suave. Então, uma coisa que pode ser muito agressiva no agudo não é tão evidente aqui. Então, se for editar voz, procurar sibilância na voz, procurar alguma coisa que seja ruim nos agudos, na bateria, na guitarra e tal, esse fone não vai te mostrar tanto assim. Ainda assim, eu confio plenamente nesse fone para mixagem, só que você tem que se acostumar com esse som mais suave nos agudos e perceber que se tá incomodando esse agudo no HD 650 é porque tá bem ruim. É que tá incomodando muito, na verdade, porque ele é bem atenuado. Já no fone tipo esse da Bayer Dynamic, que tem bastante agudo, esse agudo vai saltar, vai te pedir pra você tirar ele. A falta de grave dele pode incomodar algumas pessoas, né? Não é que não tenha grave, é que abaixo de digamos, vamos ver no gráfico ali. Ali, abaixo de 80, 70 Hz, você começa a ter uma queda ali, né? Então, mais uma vez, todo fone aberto vai ter essa característica, quase todo, né? Vai ter essa característica. Mais uma ressalva sobre esse fone, que acho que pode ser do azar da minha parte. Ele tá muito bem construído, eu não tive nenhum problema com ele. Mas, quando eu comecei a usar, ele tinha um ruídozinho sempre que via um grave. Sempre que via um grave, via um ruídozinho do lado esquerdo. Aí eu pensei, o que pode ser? Será que a grelha tá vibrando aqui? O que pode ser que tá dando esse ruído? Até que eu vi um vídeo na internet de umas pessoas limpando o Sennheiser por dentro, né? Tirando essa almofada, que aliás é bem boa essa almofada. Você pode comprar na internet uma reposição. Tirando essa almofada e limpando, tipo, fio de cabelo, poeira lá de dentro. Só que era um fone que eu tinha acabado de comprar. E eu achei estranho. Mas mesmo assim eu fui lá e abri e encontrei um fiozinho de cabelo no meio do alto-falante, assim, do driver, né? No meio ali. Só encostado ali. E aquilo ali era a causa do negócio. Assim que eu tirei o fio de cabelo, procurei com alguma poeira ali, limpei ali também. Acabou o problema. Então, se você tivesse problema, que eu não sei se é um problema de quality control, né? De controle de qualidade deles, é simples. Só abrir, limpar ali, com cuidado, não mexe no drive, mas só procurar qualquer fio de cabelo na espuma também do negócio. E esse fio de cabelo não era meu, porque tava dentro atrás da espuma. Então veio na construção. Mas foi só tirar e resolveu 100%, não teve problema nenhum. Então essa é a minha única ressalva. E aviso é que esse fone é 300 ohms de resistência, né? Isso quer dizer que nem toda saída de fone vai dar energia, vai dar volume suficiente para ele. O Bayer Dynamic que é 250, um fone desses mais vagabundos vai ser 32 ohms, que é bem assim, pouco, né? Quanto maior esse valor, mais difícil é do seu pré de headphone alimentar aquele fone e dar energia, dar potência suficiente para ele funcionar no volume razoável. A maior parte das interfaces de áudio funcionam de boa. Tem até um canal bem legal para quem fala inglês, que é do Julian Kraus, que ele é um alemão lá que faz review de interface e fone, e ele fez questão de medir tudo isso. Ele mediu quais interfaces que tem melhores prés de fone.
em termos de resposta, em termos de frequência. E isso é uma coisa bem nerd, mas eu troquei para uma SSL, minha interface eu tinha uma Behringer antes, troquei para uma SSL porque a SSL tem mais, eu acho que são os conversores dela, mas ela tem um som maior. Parece que o som é mais amplo, eu tenho mais grave, mais agudo e mais definição no som da saída de fone deles e da saída dos monitores também, em comparação com a Behringer, certo? Então, o mesmo fone na Behringer tem um som ligeiramente diferente do que na SSL, tocando a mesma coisa, o mesmo áudio, certo? Por conta dos conversores lá dentro da interface, né? Eu não sou engenheiro eletrônico para saber disso, mas eu imagino que seja algo nessa categoria aí. Agora uma questão. Pergunta, valeu a pena? Valeu muito, muito. Por quê? Porque esse fone é muito flat, é bem flat. E como vou mostrar pra vocês, eu consegui fazer um esquema aqui na minha sala, em que eu tentei deixar as minhas caixas mais flat possível também. Essa aqui é a resposta de frequência da minha sala com as minhas caixas JBL. Não é absolutamente flat, mas vocês veem que é bem mais flat. E ele traz um pouquinho mais médio agudo do que o Sennheiser, mas ele tem, assim, ele é mais flat no geral. Então eu consegui fazer um esquema em que todos os monitores eu tenho um som. Quando eu vou pro fone, eu tenho uma extensão desse som. Não é um outro mundo. Não é tipo você ir, por exemplo, de uma caixa KRK e você pegar depois o meu AKG, que não tem grave nenhum. Você vai ter uma disparidade muito grande. Nesse caso, não. Eu consegui fazer um esquema que esse fone me dá uma resolução maior do que eu tenho na JBL. Mas se você reparar nesse gráfico da JBL, a JBL tem mais médio agudo aqui, que o Sennheiser não dá. Então eu uso muito a JBL para buscar esses médio agudos chatos, que podem estar incomodando a mix, que o meu fone não mostra. Certo? Mas todo o resto eu consigo masterizar e mixar esse fone sem problema. Na verdade, eu uso ele como última etapa, né? Se ficar bom na caixa e no fone, show de bola. Se ficar bom na caixa, mas não no fone, tá algo errado. E vice-versa também. Se estiver muito bom no fone e não estiver bom na caixa, eu estranho também, porque a caixa também me diz algumas outras coisas. Agora, sobre o tópico entre fone e caixa e monitor de referência, né? Que o pessoal, esse é um tópico já bem falado pra caramba. Mas o que eu vou dar meus 5 centavos aqui. O lance é o seguinte. Eu recomendo muito mais esse fone do que pegar uma caixa barata se você quer trabalhar com áudio. Por quê? A regra básica. Um fone de R$4.000, que é quase o que eu paguei nesse fone aqui, versus um par de caixa de R$4.000, o fone de R$4.000 vai ser melhor do que as caixas. A ideia é de quanto maior é o objeto, né, o preço que você paga é meio que o custo de fazer aquele objeto grande. Não sei se é exatamente isso uma lei assim universal, mas um par de caixas de monitores de referência bons vão custar mais de R$10.000. Um bom par de headphone vai custar R$4.000. Entendeu? A partir de R$4.000 por aí. Entendeu? Então você consegue um par de fones mais profissional por um preço, pelo mesmo preço de um monitor de entrada. Entendeu? Então assim, eu recomendo mais. Se vocês quiserem, eu posso fazer depois um vídeo sobre recomendações de caixas de monitores, que eu também tenho várias coisas pra falar sobre isso, pesquisei bastante. E até o som da sala, vocês veem que eu tô numa posição diferente do que quando eu tava no início do canal. Porque eu descobri um lugar da sala em que o som fica mais flat. Certo? Eu vou fazer um vídeo pra vocês pra mostrar. Eu medi aqui com o Sonarworks, com fone e tudo pra ver como é que funcionava. E esse é o lugar mais flat da minha sala, com a posição que eu tô com os monitores. Mas resumindo, show de bola esse fone, fantástico. Batido, muita gente usa do rock, né? Mais uma vez, ele é um fone neutro, flat. Ele não vai te dar aquele subgrave assim absurdo, nem aquele agudo absurdo, mas ele vai te dar uma ponto de referência muito confiável para os médios, mas muito confiável. Então, eu acho uma ótima plataforma para você aprender a mixar, para você evoluir na mixagem, na masterização, mas eu recomendo você ter um outro fone para gravação, tá? Se você for gravar voz, melhor ter um segundo fone que aguente, que não vaze, né? Pode ser uma Audio-Técnica, pode ser um outro AKG mais fechado, mas que não vaze pro microfone. Então tá aí meu review. Se tiverem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Deixa o seu like. Não esqueça de deixar o seu like se você achou esse vídeo útil, legal, informativo. Deixa o seu like e se inscreve. Então até o próximo, pessoal. Valeu, falou.